Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem nesse final de ano, que é uma coisa horrorosa, como já falei pra vocês, eu não sou uma pessoa festiva, eu sou uma pessoa pra baixo, eu sou uma pessoa das trevas. Então essa história de Natal e Ano Novo, isso me aborrece tanto, detesto, né? E hoje, nesse clima de felicidade que eu estou, vou falar justamente sobre dois assuntos. O mais importante é falar sobre a pombagira Maria Quitéria, como vocês viram no título do vídeo, mas falar também sobre as cores das roupas das pombagiras. E vocês podem pensar, ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Na minha vida, tem tudo. Eu tenho muito conhecimento das entidades e o povo acha que é porque eu li livros ou coisa assim, mas na verdade você pode aprender sobre divindades lendo livros, né? Os orixás, os deuses gregos, os deuses hindus. Sobre entidades, nós não temos livros. A fonte é a própria entidade. Então, quando a gente quer saber algo, a gente tem que perguntar a ela. E eu tive, graças a Deus, a chance de conhecer Maria Quitéria e saber dela, da boca dela, algumas informações maravilhosas. E aí eu vou contar a primeira informação, que foi como eu fui introduzido a ela. E isso me chamou a atenção porque, né, nos meus atendimentos, uma moça veio me perguntar a cor da roupa da pombagira dela e ela fez todo um discurso que parecia, na verdade, um roteiro de filme de terror, que é assim, ó, ela disse: eu tenho que saber a cor da roupa da minha pombagira porque eu sei que o preto é a cor do umbral, o vermelho é o sangue e o roxo, acho que ela falou que era tampa de caixão, uma coisa assim. E, inclusive, ela me mandou um print pelo WhatsApp mostrando um texto sobre isso. Até compartilhei isso lá no meu grupo do WhatsApp também, pra gente dar um pouco de risada dessas coisas, né? E eu falei pra ela: não, meu bem, não é isso. As entidades não são vampiras de um filme dos anos 80. Não, as coisas que elas têm é referente à época que elas estavam vivas, tá certo? E eu sei exatamente o significado de cada uma das 4 cores mais usadas pelas entidades, porque eu aprendi com Maria Quitéria. E como é que eu aprendi com Maria Quitéria? Maria Quitéria é uma entidade que é assim, ela é doce, ela é meiga, ela sai ensinando as pessoas? Não, ela sai corrigindo as pessoas quando ela vê que a pessoa merece uma correção, entende? E um dia eu estava em um terreiro, eu trabalhava muito assim, ajudando algumas entidades, né? Estava ali camboneando Dama da Noite. E a Dama da Noite, vocês sabem que ela, assim, uma predileção dela é se vestir de preto. E uma moça me perguntou, a Dama da Noite estava fazendo uma consulta, e a moça perguntou a mim por que era o preto, né? E eu falei para ela, porque Dama da Noite trabalha com a noite, então preto com certeza é a cor da noite. E Quitéria estava passando e ela pigarreou, assim, fez, sabe, aquele jeito meio arrogante dela. E ela falou: menina, você não sabe de nada. E andou. E quando ela andou, eu fui atrás. Eu falei: como assim não sei de nada? Aí ela se virou e ela me explicou assim: quando nós éramos vivas, na época que esse país nem era um reino, era uma colônia, entende? Nem tinha sido proclamado como reino ainda. Aí ela falou: a gente aqui no Brasil, nós não tínhamos personalidade nenhuma. Nós éramos colônia, então tudo que a gente fazia era a reprodução da Europa. A gente copiava a Europa. Isso ela falando da época que ela era viva. E aí ela me explica a primeira coisa. Ela estava com um vestido todo roxo, né? Aí ela passou a mão naquele vestido dela e me disse: essa cor é a cor da realeza. Tanto que o tom de azul que mais se aproxima dessa cor, até hoje a gente chama de azul royal, porque ele era uma cor designada aos reis. Na Inglaterra, na França, se uma pessoa vestisse roxo e fosse diante de alguém da monarquia, a pessoa era presa, porque ela estava se vestindo com uma cor que não pertencia à classe social dela. O roxo é a cor das pessoas poderosas. Por quê? Porque roxo é a cor de Zeus, o deus do Olimpo, o rei dos deuses lá da Grécia, e toda a Europa, na época da Renascença, pega muita cultura greco-romana, entende? Para tudo, vários países, principalmente a França e a Inglaterra, vão se basear muito nisso. E a Itália também, é claro, né? A Itália é o foco principal, mas depois a França e a Inglaterra. Então ela falou: eu uso roxo não é porque é uma tampa de caixão, pelo amor de Deus. Eu uso roxo porque na minha época, se você utilizasse roxo na noite,
era algo muito complicado, porque os tecidos que eram de cor púrpura, e esse nome púrpura vem de um bichinho, um inseto, meio que uma lesma, da onde era na época retirado o pigmento roxo. Se você usa um tecido púrpura, você estaria na época da colônia mostrando que você é rica, porque você não iria entrar em qualquer loja e comprar um tecido roxo, não tinha para vender, você tinha que encomendar. Ou seja, o roxo nunca foi coisa fúnebre, não é isso, nada disso. É poder social. E aí eu falei para ela, nossa, muito interessante, eu nunca tinha ligado isso porque eu não tenho nenhum conhecimento de história. E o preto? Aí ela falou, o preto é a mesma coisa, só que não é versão nem de França, nem de Inglaterra, nem da Itália. Nada a ver com coisa greco-romana. O preto é a cor nobre da cultura espanhola. E vocês sabem que aqui a América do Sul foi colonizada metade por Portugal, metade por Espanha. Então é claro que nós vamos ter muito de cultura espanhola aqui conosco. É só você prestar atenção nas roupas das pombagiras que vocês vão ver a modelagem das roupas muito parecida com roupas espanholas. Roupas de flamenco, roupas de guajira, que eram muito populares e ainda são na Espanha e nos povos dissidentes da Espanha, né? Aí ela falou, se você fosse em uma festa de glamour de alguém que fosse de família espanhola, você com certeza iria confundir aquilo com um velório, porque todo mundo estava vestido de preto. Por quê? Porque o algodão e os outros tecidos nobres, como a seda, como qualquer outra variação, eles naturalmente vêm em um tom encardido, um tom de marrom claro, amarelo, porque no tratamento da linha até se fazer um tecido, ele vai encardindo mesmo. Então você teria muita dificuldade em tornar aquele tecido preto intenso. Você poderia atingir de qualquer outra cor, menos as cores mais nobres. E que cores mais nobres eram essas? O roxo, o preto, tá? Essas duas. Então, para o pessoal da Espanha, o roxo não era uma coisa assim muito bonita, eles não curtiam isso. Mas o preto eles adoravam. Tanto que vocês, se quiserem, pesquisem e vocês vão ver mulheres espanholas usando um véu preto sobre o rosto. Parece uma coisa assim meio gótica, né? Mas não é. Para eles é luxo, entende? Porque na cultura deles o preto significa status. Se você se veste de preto, é porque você teve dinheiro para comprar aquele tecido preto. Então, se uma pombagira se veste com roupas pretas, é porque ela vai ter uma ligação com a cultura hispânica, tá? Ela tem uma parte mais espanhola, o que é totalmente coerente para o Brasil colonial. O Brasil colonial era povoado em grande parte por espanhóis também, porque eram os nossos vizinhos, como ainda são, né? Argentina, Bolívia, Uruguai, a maior parte da América Latina, né? A maior parte dos outros 11 países da América Latina são antigas colônias da Espanha. Então, é comum para nós, né? Mas e o vermelho? Também pega a parte espanhola. As mulheres que não tinham dinheiro para a cultura espanhola de se vestir de preto, porque não era para todo mundo, como eu falei antes, não era qualquer pessoa que se vestia com as cores nobres, o roxo, o azul royal, o preto. Então, qual era a cor que elas iriam usar que era mais em conta, fácil de encontrar e considerada sensual? O vermelho, entende? O vermelho não era sangue, porque não era para ser mostrado nada ruim na hora de um momento de sedução de uma mulher. O vermelho, ele era intensidade. É uma cor considerada uma cor de beleza. Por isso, elas vão usar essas cores, tá? Então, quando você ver alguém falando de entidade como se fosse um filme de terror, né? As cores são fantasmagóricas, são coisas meio demoníacas. Não é não, gente. Olha para a entidade e tenta se lembrar quem essa mulher foi quando era viva. E aí você vai entender o porquê que ela se veste com aquela cor. Porquê que ela se veste daquele jeito. Correto? Uma outra cor, né, que é a quarta cor mais usada pelas entidades, é o branco, que vai ser usada por entidades que vêm de duas vertentes. Ou africana, ou entidades de mais idade, vamos dizer assim, mais antigas. Porque antigamente o branco não era vestido de noiva. Durante algum tempo ali, na época colonial, começou a se usar. Depois a rainha Vitória lá da Inglaterra se casa de branco e aí vira uma tradição casar de branco. Mas antes disso, o branco, tanto na Europa quanto na África,
era a cor de luto. Se você fosse num enterro, num velório, as pessoas estariam de branco. Por quê? Porque as pessoas naquela época, na Europa, eram muito ligadas ao catolicismo. E a cor da pureza no catolicismo, muitas vezes, é vista como branco, entende? Porque na Bíblia se cita muita questão de brancura, de cor alva, né? Cor da neve, esse tipo de coisa, né? Tem até os hinos mais antigos que dizem, né? Alvo mais que a neve. Então, no momento de contrição, no momento de tristeza, de enterrar um ente querido, as pessoas usavam o branco. Então, uma pombagira que é ligada com cultura europeia e se veste de branco, ela está falando que ela trabalha com a energia da morte, entende? E uma pombagira de origem africana, a mesma coisa. O interessante é, esse costume do branco, ele permaneceu em muitas áreas, muitos países e muitos povos da África. Na Europa não mais, na Europa caiu em desuso e hoje em dia lá se usa preto para um velório, tá? Mas antigamente era branco. Então, como as entidades são de antigamente, elas vão recorrer a isso. Por isso, as entidades da Calunga, das almas, muitas vezes vão se usar ali cores mais claras ou muitas vezes o próprio branco, para mostrar que elas têm um caminho com a morte. Entende? Então, ó, a explicação das 4 cores é essa. O dourado também é largamente usado, mas é nítido que tem a ver com ouro, né? Que também é riqueza. Então, na época colonial, o status social, o quanto de dinheiro que você tinha, era o mais importante. Ninguém se vestia para mostrar que tinha pacto com o diabo. Tá? Não era isso. Sua pombagira não vai vir de preto e de roxo porque ela é filha do Satanás ou porque ela arrancou o tecido da tampa de um caixão. Não é isso. É algo bonito na cultura da época dela, tá? Então você que cultua a pombagira, olha para sua pombagira e tenta entender quem ela é. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre Maria Quitéria, certo? Esse vídeo talvez fique um pouco longo, porque tem muita coisa a se dizer sobre essa mulher. Maria Quitéria foi quem me ensinou isso, e depois eu colei nela tentando arrancar mais informações dela, porque eu vi que ela tinha muito conhecimento. Mas é difícil. Maria Quitéria não é uma mulher muito faladeira, viu? Ela é mais calada. E eu consegui tirar muita informação dela, mas depois de meses de insistência, porque ela realmente é osso duro de se roer. E depois de um bom tempo, ela falou algumas coisas, mas uma outra entidade que complementou muito da história dela, que foi a Rosa Vermelha. Porque a Rosa Vermelha fez parte do mesmo cabaré da Quitéria. E agora eu vou contar exatamente essas informações unidas em uma história só. Quitéria é a pombagira mais ressentida que nós temos. Ela é uma pombagira muito magoada, inclusive. Ela tem um ar de assim, aspereza, mas é muito magoada. Por quê? Por causa de uma mocinha muito arteira chamada Maria Padilha, né? Por que aconteceu isso dela ficar magoada com Maria Padilha? Porque Maria Padilha não é a entidade mais velha, não é a entidade fundadora de coisa alguma. Maria Padilha já pegou o bonde andando. Só que Maria Padilha, ela trabalha muito com a questão de orgulho, vaidade, tá? Então, Maria Padilha se intitula, de fato, muitas vezes, a mais velha, a fundadora, a dona do cabaré e um monte de outras coisas que não são bem verdade, entende? Maria Padilha não tem nenhum problema em aumentar a história dela para parecer uma história mais bonita. Mas eu vou contar aqui a história que tanto Maria Quitéria contou uma parte, quanto Rosa Vermelha confirmou tudo e ainda me contou um pouco mais. O que acontece é, não existia nenhum cabaré no Brasil. No Brasil existiam bordéis. O cabaré, ele é parte da cultura francesa. Vai se firmar como algo assim tradicional muitos séculos depois, aliás, muitos anos depois, né? Acho que um século depois. Mas na época colonial já tinha alguns cabarés. Maria Quitéria, ela foi uma prostituta de cabaré na França. Maria Quitéria não é brasileira, tá? E quando ela decide vir para o Brasil, por que ela vem para o Brasil? Porque Maria Quitéria era uma mulher pagã. A fé dela não era uma fé cristã. E ali, na região que ela morava, na França, a Inquisição não tinha chegado ainda, porque ela não morava em Paris. Quando a gente fala de França, já pensa, Maria Quitéria tomando champanhe, olhando a Torre Eiffel, né? Não. Ela era lá do interior da França, entende? Uma pessoa com pouco dinheiro. Mas a moeda corrente na França era muito valiosa.
E ela sabia que o Brasil era uma colônia, então aqui ela conseguiria comprar muita coisa com o pouco dinheiro que ela tinha. E como lá estava tendo uma perseguição a qualquer pessoa que meramente aparentasse não ser cristã, o que é que ela fez? Juntou a mala dela e foi embora. Ela não é boba, viu? Ela veio pra cá, sem saber falar português. E o nome dela não era Quitéria, mas ela decide assumir o nome Quitéria, porque é um nome, é a versão de um nome tradicional em português. Esse nome original é um nome grego, é Citereia, que é o nome da deusa Afrodite, né? Porque Afrodite nasceu margeando ali a ilha de Cítera. E aí, quando ela nasceu, muitas pessoas não sabiam que Afrodite já tinha nome, né? Então chamavam ela de Citereia, que é a mulher de Cítera, né? Então, quando Quitéria entra em contato com a língua portuguesa, ela escolhe um nome que fizesse jus à beleza dela, porque ela era muito bonita, então ela escolheu o nome da deusa do amor, né? Quitéria. E aí ela vem pra cá e com pouco dinheiro que ela tinha, ela se surpreende, por quê? Porque no Brasil as coisas eram muito baratas, então o pouco dinheiro que ela trouxe, de repente, era muito, e dava para fazer muita coisa. E ela contrata gente e manda construir uma casa bem grande, feita com tijolos de barro vermelho e com tábuas de madeira vermelha, né? Coitado do pau-brasil, né? Que Quitéria usou e abusou dele. E fez um casarão enorme. E o povo ficou pensando, mas o que é que vai ser isso? Ela falou, um cabaré. E o povo do Brasil perguntou, e o que é um cabaré? Aqui só existiam bordéis. E o bordel é o local onde tem a prostituição crua. Se vende serviços sexuais e mais nada. O cabaré não é assim. O cabaré é para ganhar dinheiro com tudo. Então, quando um cliente entra no cabaré, ele vai beber, ele vai comer, ele vai ver espetáculos, porque todas as moças têm que ter algum talento. E no final, se ele quiser, ele pode também aproveitar dos serviços sexuais delas. Ou seja, a partir do momento que ele passa pela porta do cabaré, ele já está gastando dinheiro. Não é pouco não, entende? Porque tudo no cabaré é muito caro. Para ele ficar lá dentro, ele tem que pagar, mesmo se ele não for nem comer nem beber. Para ele sentar em uma cadeira, ele já paga. Ou seja, é um método muito eficiente de ganhar dinheiro. E Quitéria começou a trabalhar naquilo. Foi o primeiro cabaré que o Brasil teve. E aonde foi? No Rio de Janeiro. Por quê? Porque na época a capital do Brasil era Salvador. Mas já havia um zum dizendo que talvez mudasse para o Rio de Janeiro, porque Salvador era uma cidade muito cruel, principalmente nas questões de escravidão. Os abusos e as violências contra os escravos eram feitos, assim, na luz do dia, entende? Haviam pelourinhos, haviam troncos por toda a cidade para castigos, para coisas assim, hediondas que aconteciam. E os europeus que começavam a vir para o Brasil, que não eram portugueses, que os portugueses meio assim, os portugueses não se incomodavam de ter uma cidade banhada a sangue de inocentes, né? Agora, os outros europeus, eles trabalham muito com a crueldade velada. Eles sabem o que acontece, eles apoiam o que acontece, mas eles não querem ver, tá? Não pode fazer na frente deles. Eles mandam matar, mas não querem ver o corpo. Então eles começam a migrar para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, depois de um tempo, vai se tornar a capital, né? E ela constrói o cabaré dela numa região um pouco afastada da capital, dali, do que seria a capital. Hoje em dia, essa região que ela construiu, esse cabaré, já é uma parte povoada integrante da cidade do Rio de Janeiro. Mas, na época não era. Que era o quê? Eram os aquedutos da Carioca, que hoje em dia se chamam Arcos da Lapa. E não tinha nenhuma construção em volta. Por quê? Pelo que ela contava, fazia barulho. Então ninguém queria morar ali. Então o cabaré dela era um pouquinho afastado da cidade, justamente para que os homens da cidade pudessem ir lá sem serem vistos por suas esposas. Então ela não faria um cabaré no meio do Rio de Janeiro. Tinha que ser na periferia. O que deu muito certo, né? E ela constrói o cabaré e começa a ensinar as moças, porque ela vai contratando moças, ensinar a como trabalhar em um cabaré. Porque ela, à primeira vista, contrata as prostitutas de bordel, que não serviam muito pro interesse dela, mas à primeira vista deu pro gasto, né? E aí vai chegando algumas meninas mais novas, umas adolescentes. E a Quitéria pensa, essas eu posso moldar.
Essas são muito jovens, então desde cedo eu posso colocar nelas um pouco de conhecimento. E quem é que chega ali? Muitas das nossas conhecidas, mas principalmente duas mulheres que chegam juntas. Não eram nada parecidas, mas elas meio que se conheciam antes. Não sabemos o nome original delas, né? Mas a mais nova, ela passa a ser chamada depois de Maria Mulambo, porque mesmo quando ela estava muito bem vestida, ela era descontrolada. Então, se ela chegasse no cabaré muito bonita, ela acabava a noite arrebentada, porque quando ela bebia, ficava doidona e estragava tudo. Então, no fim da noite, ela era, né, de fato, um mulambo. E por que chamavam ela assim? Também por uma questão racial, porque ela não era branca. Então, né, era uma coisa meio racista com ela mesma. Hoje em dia a gente não fala com essa questão. Ela mesma assumiu o nome de ser Maria Mulambo, né? Mas na época não era algo muito bom, tá? Era uma ofensa para ela esse nome. E a outra mulher que chega é uma mulher que tem um nome, nós não sabemos qual era o nome original, mas um nome muito, digamos, comum. E Quitéria olha para ela e diz: Você parece que tem assim, uma expressão, um rosto mais espanhol. Então vamos colocar em você o nome de uma grande celebridade espanhola. E ela pergunta para a moça: Você conhece a história da Rainha Maria Padilha da Espanha, que foi amante do rei Pedro e que foi coroada depois de morta, né? Coroaram o cadáver dela, né? E essa menina diz: não conheço, mas o nome é bonito. E essa menina passa a assumir o nome de Maria Padilha, que vai ser a Maria Padilha que nós conhecemos hoje, né? Qual que é o grande problema? Quitéria, ela se achava muito esperta, mas ela não sabia que sempre tem alguém mais esperto do que nós. E Padilha parecia muito bobinha. E uma anta. Não tinha cérebro. É isso que a Quitéria pensava. Grande engano. Porque, né, um dia Quitéria misteriosamente morre. Ninguém sabe dizer como, né, porque não foi uma morte natural, mas Quitéria morreu. Todo mundo desconfiava de Maria Padilha, porque foi a última pessoa que esteve com Quitéria. Mas Padilha nunca confessou nada. E até hoje ela nega. Quitéria diz, de boca cheia, que Padilha matou ela, mas Padilha diz: Eu não fiz nada, nem estava lá, né? Porque Padilha é dessas, né? Se tem alguma coisa errada, ela desconversa. Ela não assume culpa coisa nenhuma, não. E aí o que acontece é, a Padilha, ela tinha um projeto de ser famosa. Como de fato hoje ela é a entidade mais famosa que nós temos. Maria Padilha, de longe, é a pombagira mais famosa. E isso ela tinha como projeto desde a época em que ela estava viva. E o que é que aconteceu? Ela suprimiu, ela meio que fez desaparecer a memória de Quitéria. Quitéria construiu aquele cabaré. Quitéria ensinou tudo o que Maria Padilha sabia. Mas, de repente, não existia mais Quitéria. Até uma coisa que Quitéria contou é que no salão do cabaré tinha uma pintura, um quadro, né, que ela encomendou de si mesma, com uma roupa muito bonita. E no dia seguinte, após a morte de Quitéria, aquele quadro foi substituído por um quadro de Maria Padilha. Ou seja, Maria Padilha já tinha mandado pintar um quadro do mesmo tamanho. Aí é difícil dizer que Padilha não esteve envolvido com a morte dela, né? Mas tudo bem. Vamos acreditar que a Padilha não fez nada. E a Padilha assume a casa e começa realmente a destruir a memória de Quitéria. Não, assim, depois de algum tempo, não havia quem soubesse que Quitéria existiu. Só as moças mais antigas do cabaré, que ainda eram proibidas pela Maria Padilha de citar o nome de Quitéria, porque Padilha queria dizer que ela era a fundadora do primeiro cabaré, né? Por isso que Quitéria é tão ressentida, né? A Quitéria, ela ensinou muito de magia para Maria Padilha. Por isso que nós vamos ter aí as três Marias, que é Maria Quitéria, Maria Padilha e Maria Mulambo. Elas não são tão amigas entre si, mas na época em que eram vivas, elas complementaram o conhecimento uma da outra, porque Quitéria trouxe magia da Europa, Padilha trouxe a magia brasileira, que já estava aqui, porque ela é natural daqui, e Mulambo também é natural daqui, mas teve uma vivência mais com as pessoas africanizadas. Então Mulambo traz muita magia africana. Esses três recursos, magia europeia, magia brasileira colonial e magia africana juntas, formam o que hoje nós conhecemos como magia de Pombagira. Entende? Então isso aí vem sendo algo muito forte.
Mas a maior parte do conhecimento, quem trouxe foi a Quitéria. E Padilha não assume isso, viu? Se vocês perguntarem hoje, forem em qualquer festa, em qualquer terreiro, verem Maria Padilha e perguntarem, conhece Maria Quitéria? Padilha, no máximo, diz, ouvi falar, mas nem conheço profundamente, só ouvi falar. Sendo que moraram juntas na mesma casa por muitos anos e Padilha teve ela como uma professora. Mas por que é que Padilha não gostou de Quitéria? Por que é que Padilha fez isso tudo com Quitéria? Porque Quitéria, ela é uma mulher um pouco agressiva, vamos dizer assim. Então uma coisa que Padilha conta é que Quitéria, isso eu consegui ouvir da própria Padilha depois de muito insistir, que Quitéria ensinava as moças, não de um modo bondoso, ela ensinava usando um chicote de bater em cavalo. Se ela ensinasse uma língua diferente, uma dança diferente, algo a ser usado no cabaré, e a moça errasse nos ensaios, a moça recebia uma chicotada nas costas. E isso era normal para Quitéria, mas a Padilha não é o tipo de mulher que apanha e esquece, entende? Então a Padilha apanhou muito, viu, quando era nova. Mas o que ela bateu depois que ela ficou adulta, olha, foi complicado, viu? Porque Quitéria realmente levou um troco grande de Padilha, né? Padilha depois, ela morre, e morre até cedo. Padilha fica dona do cabaré só por 7 anos. Por quê? Porque Padilha estava ali com algumas questões emocionais. E aí quem assumiu o cabaré vai ser Maria Mulambo, a última das 3 Marias. E Mulambo já não era muito jovem. E Mulambo teve muitos problemas com aquele cabaré. Por quê? Porque Mulambo se tornou a dona do cabaré, mas na região todo mundo falava, né, eles renomearam aquele cabaré como o Cabaré de Padilha. Então Mulambo estava lá, mas todo mundo só falava da antiga dona, que estava morta. Então Mulambo se desgostou daquilo, não levou adiante. Mulambo depois acaba morrendo também, mas mesmo antes de morrer, ela já tinha passado aquele cabaré para outra mulher cuidar, que foi Rosa Vermelha, e que aí foi um sucesso. Porque Rosa Vermelha, para dinheiro, olha, Rosa Vermelha foi a última dona do cabaré. Ela que fecha aquele cabaré na velhice, porque ela vai comandar o cabaré por décadas. Entende? Décadas. Até quando ela fica bem velhinha, andando de bengala, ela ainda era cafetina. E quando ela fecha o cabaré, acabou. Porque ela não quis passar para mais ninguém. Porque aquele cabaré não tinha coisas boas, né? Aí reza a lenda que o cabaré foi demolido e, né, a prefeitura comprou aquela região, aquele exato terreno e fez ali uma rua. Então, hoje em dia, aonde era o cabaré é uma encruzilhada, né? Então, o que acontece é, Maria Quitéria vai olhar para toda essa história e vai ver a posição dela de enorme relevância, mas ela é plenamente ignorada. Hoje em dia, a maioria dos terreiros muitas vezes nem sabe, nem tem ideia de que existe Maria Quitéria, sendo que nos mesmos terreiros você vai ver Maria Padilha e Maria Mulambo sendo largamente conhecidas, né? Mas ela foi a original. Ela era uma mulher de seu tempo, uma mulher assim, de temperamento forte, uma mulher difícil de se lidar. Até hoje é uma das pombagiras que eu tenho muito respeito, mas não tenho tanta proximidade, porque ela é de fato uma mulher assim, ela não brinca, entende? Ela não é engraçada, ela não tem humor, a não ser com os médiums dela, porque ela é assim, ela faz o nepotismo dela, né? O povo que ela trabalha, os médiums dela, ela trata muito bem. Principalmente se os médiums dela forem homens, porque ela tem um pouco de machismo, viu? Ela acha os homens frágeis. Então, se um filho dela, um médium masculino dela, comete algum erro, dificilmente ela o castiga ou cobra algo dele. Agora, se uma moça, se uma médium mulher dela comete um erro, ela fica brava, porque ela sempre acredita que por ser mulher, ela tem que ser mais inteligente, que essa médium tem que ser mais proativa, porque Quitéria foi uma mulher muito forte e veio para o Brasil sozinha, e ela tinha homens na família dela, mas os homens da família dela eram imprestáveis. Então ela viu que as mulheres, tanto na França quanto no Brasil, eram fortes. Então, quando ela lida com uma médium dela, que é mulher, ela assim não vai ser tão paciente. Se o médium for homem, ela passa pano, vamos dizer assim, porque ela pensa que o homem tem um cérebro a menos, uma coisa a menos ali, que não que ele não é culpado pelos erros, né? Já as moças ela não perdoa porque ela sempre diz que mulher tem que saber. Então, sempre vai ser mais dura com as meninas
assim como era na época do cabaré, né? E uma outra coisa muito importante é Quitéria, ela sabe muito bem lidar com a atração, com a sedução, com feitiços de amarração, mas ela não gosta de lidar com o amor. E preste bem atenção, eu não disse que ela não sabe, eu disse que ela não gosta. Por isso, evite pedir a Maria Quitéria coisas a respeito de vida amorosa. Porque se Maria Quitéria ficar estressada, ela pega o seu pedido e faz um feitiço para acontecer exatamente o contrário do que você pediu, entende? Então, se você está querendo se casar com alguém e pede isso para Quitéria e ela está em um dia ruim, daqui a pouco aquela pessoa que você amava não quer nem olhar na sua cara, porque foi Quitéria que tirou, porque ela acha engraçado se vingar nesses pequenos detalhes, né? Ela é uma entidade muito vingativa, né? Uma coisa muito interessante é sobre astrologia. Eu não sei o signo de Pombagira nenhuma. Elas nasceram, então é claro que elas têm signo, como todo mundo que já existiu na Terra, que foi de carne e osso. Mas Quitéria fala muitas vezes que ela é de Capricórnio. Então ela é dura, entende? Ela vai ter ali uma força mais firme e pouco sentimental, como os capricornianos são, entende? Então, Quitéria é uma mulher que merece todo o nosso respeito e principalmente o nosso reconhecimento. Toda vez que se falar do cabaré, tem que se falar de Maria Quitéria, porque a gente fala toda hora dos cabarés e a gente nunca fala dela, sendo que sem ela não existiria cabaré nenhum, porque foi ela que o construiu, ela que o colocou de pé, entende? Foi ela que ensinou como era e foi ela que estabeleceu esse padrão que temos até hoje. Então, ó, respeito a ela, reconhecimento a ela, né? E tentem sempre lidar com Quitéria com o pé atrás, porque a mulher é difícil. Mas ainda assim, ela é muito boa, se a gente souber dar a ela o devido reconhecimento. Espero que tenham gostado, viu? Eu sempre vou trazer aqui uma outra questão, uma outra história. O próximo vídeo eu vou postar ainda essa semana, algum dia aí dessa semana, contando mais algo da espiritualidade. Nesses meus anos trabalhando com entidades, né? Muitos de vocês já me acompanham aqui nas redes sociais há anos, mas a minha história espiritual vai muito além. Aqui nas redes sociais eu só mostro desenhos e contos, mas a minha vida pessoal de atendimentos, de macumba, né? Tem muito mais coisa a se contar. Então, em breve eu trago a história de mais alguma entidade, de mais alguma coisa interessante que nós precisamos saber para manter o respeito por elas sempre vivo. Então, agradeço muito para quem assistiu e até breve.